fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Senhor, nós estamos na Tua presença, porque este lugar foi preparado especialmente para nós nos encontrarmos e preparado segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que aqui, dominicalmente, reúne o Teu povo para Te adorar em espírito e em verdade. Cremos que estamos aqui trazidos pelo Teu Espírito mesmo. Por isso, cremos também na palavra do Senhor Jesus, que nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, em nome dEle, Ele estará no meio deles. Temos a certeza que Cristo está no meio de nós, está presente em nós, e assim nós nos reunimos para adorar-Te, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir aos nossos irmãos que estejam abrindo as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9 ao 16. Irmãos, esse texto que nós vamos estar lendo, ele nos orienta que devemos chegar a Deus com confiança, pois ao pecarmos, uma das reações que temos é de constrangimento, tristeza, vergonha de dizer: Deus, estou aqui novamente. O texto nos aconselha a comparecer diante do trono de Deus confiantemente, a fim de recebermos a graça, misericórdia e socorro. Se clamarmos por socorro, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos restaurar em tempo oportuno. Nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 16, e após a leitura nós teremos um hino, vamos estar cantando o hino 94, A Porta da Salvação. Em seguida teremos alguns minutos de oração silenciosa, oração de contrição, e em seguida eu vou pedir a nossa irmã Débora que esteja quebrando o silêncio com uma oração de intercessão. Passamos a ler leitura alternada. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus ajuda. E esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, concedemos firmes na nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém.
Pai, é pelos méritos de Cristo que nos achegamos diante da Tua presença, com o perdão dos nossos pecados. É pelo poder do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, nos leva a confessarmos diante de Ti, Senhor. Por meio de Cristo somos justificados diante da Tua presença, Pai. Nos rendemos diante da Tua presença com louvor, com glórias, com gratidão, Senhor, sabendo que é um privilégio muito grande da Tua parte, graciosamente nos deu, Senhor, de estarmos nessa noite cultuando o Senhor, ó Deus. Como é maravilhoso podermos, Pai, estar em comunhão contigo, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. É indizível, Senhor, que sentimos, Pai. Nosso coração se regozija em Ti, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, pelo perdão de nossos pecados, pela comunhão do Espírito, Pai, está aqui, Pai, junto com meus irmãos, ó Deus, cultuando o Senhor. Continue falando conosco, Pai, que nosso coração esteja, Pai, propício a ouvir a Tua voz, Pai. E ao ouvir a Tua voz, Pai, possamos praticar a Tua palavra, Senhor, para que outros também venham, através de nós, Pai, olhar para Cristo, Pai, confessar os pecados, se arrepender e ter vida em comunhão, Pai, com Cristo, com a igreja de Cristo, Senhor. Nós lhe rendemos graça pelo sangue vicário de Cristo Jesus, pelo perdão de nossos pecados e pelo privilégio de sermos um com Cristo, como Ele é um contigo, Pai. Todo louvor, toda honra é para Ti, ó Deus. Nós cultuamos ao Senhor nesta noite. Receba o nosso louvor, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque é bom, porque é amável cantar louvores ao nosso Deus. Assim começa o Salmo 147, cuja leitura alternada nós faremos agora, com o povo de Deus se colocando em pé. Na sequência nós cantaremos o hino 19 do nosso cenário, e após o cântico do hino 19 nós seremos conduzidos a Deus em oração, uma oração de adoração e de louvor pela nossa irmã Dona Alzira Belo. Salmo 147, leitura alternada. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Leiamos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e completa os pés de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Contorna das estrelas, chamando as flores do seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de luz os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes da erva, E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. não faz caso da força do cavalo,
Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. E da neve como lama e se faz geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o repete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Lemos ainda juntos uma vez, mas o versículo 1º do capítulo 147 dos Salmos. Juntos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém. E o 19 do nosso cenário. Glorioso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque estamos entoando louvores a Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar aqui, ó Pai, somente com um propósito, de Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai Santo, queremos agora Te agradecer, meu Deus, por essa chuva que o Senhor está nos dando, por essa bênção que o Senhor tem mandado, Pai, sobre a terra. Ó Deus, muito obrigada. Também ser também, meu Deus, com o culto, meu Deus, ser também um pastor, que possa ser usado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós possamos sair daqui alegre, meu Deus, possamos sair daqui, meu Deus, revestidos da Tua graça. Pai Santo, queremos também Te pedir por aqueles que neste momento, meu Deus, estão chorando porque aqui não está, mas que o Senhor esteja visitando a cada um deles, aqueles que estão doentes. Pai Santo, também queremos Te agradecer pelos hinos que foram cantados. Que nós possamos, ó Deus, guardar em nossos corações e nossas mentes. Ser com cada um, Pai, que aqui se faz presente, meu Deus. Para que cada um, Pai, que aqui está, seja revestido, meu Deus, da Tua graça. Nos ajude, Pai, e nos perdoa, pois é tudo que Te pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo mais é coisa criada. Tudo mais é criatura. Portanto, tudo pertence a Deus.
E Deus cuida de tudo com zelo, com cuidado inexcedível, como tem cuidado de nós. Temos passado por lutas, por provações, por dificuldades, mas o Senhor tem renovado as nossas forças, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não abandona os seus filhos. Assim como Ele é o Criador, como todas as outras coisas são coisas criadas ou criaturas, em Cristo Jesus Deus nos fez seus filhos. E aquele que cuida da criação, tanto melhor cuida dos seus filhos. Por isso nós descansamos no Senhor. Por isso nós podemos viver confiadamente no Senhor. Por isso nós entregamos nossas vidas a Ele. E é isso que vamos fazer agora. Nós vamos fazer a leitura alternada no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 21 a 31. Em seguida, nós cantaremos o cântico 32 do nosso hino, um cântico que exalta a fidelidade de Deus. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que já consagraram suas vidas ao Senhor estarão trazendo ao gasofilácio os dízimos e as ofertas que sustentam esta obra aqui pela graça de Deus. E após o cântico do hino, nós seremos conduzidos a Deus numa oração de consagração que será feita pela nossa irmã Márcia Leonor. Isaías 40, 21 a 31, alternadamente, depois do cântico, durante o qual estaremos entregando os dízimos e as ofertas, e depois a oração de consagração que será feita pela nossa irmã. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a natureza da terra, cujo poderoso são governadores. É ele que fez as céus com cortina e o fez nova com lei da verdade. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal autoridades e milhares, mal se arraigou na terra seu nome. Já se segue, quando o sul passa por eles, e uma tempestade na terra derrubar. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Levantai aos olhos de Ele, quem ouça as coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não vejo que Ele é Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode auxiliar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e caem, e os moços se exaltam e caem. Juntos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Hino 32. Senhor.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome, porque tu és fiel, Pai. Tu tens nos sustentado, nos guardado, para honrar-te e bendizir-te. Que o Senhor possa estar continuando, Pai, a nos preservar, para que possamos fazer a tua vontade e o teu querer. Molda-nos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor nos conhece, assim como o Senhor conhece todas as estrelas do céu e as chamas pelo teu nome. Tu sabes, ó Pai, o nosso andar, o nosso caminhar. E por isso nós suplicamos, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, para que nós possamos andar e caminhar somente na tua presença. E possamos te louvar onde quer que nós andemos. Ajuda-nos, ó Pai, guarda-nos, proteja-nos e faça-nos, ó Pai, também fiéis a Ti, fiéis na nossa vida, fiéis, ó Pai, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, os quais, ó Pai, depositamos aqui no Teu altar, e que essas ofertas, ó Pai, possam ser para engrandecimento do Teu nome. Amém. Que possamos honrar, Senhor, a Ti, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Ensina-nos, ó Pai, a ofertar como o Senhor merece, não conforme os nossos propósitos, Pai, mas para o Teu louvor e para a Tua glória. Que esses recursos possam ser, Senhor, empregados na Tua obra, da maneira que o Senhor mesmo aprovê. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, para que possamos ser fortalecidos e também, ó Pai, levar o Teu Evangelho adiante, como é a Tua vontade. Nós te agradecemos por tudo e pedimos ainda que continues conosco, Pai, neste culto, que possamos te louvar, te engrandecer e aprendemos aqui mais e mais de Ti. É em nome de Jesus que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados e o acrescentado da nossa fé. Em nome de quem agradecemos por tudo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que passo a fazer, dos versículos de 29 a 39. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta.
E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Oremos. Ó Deus, Tu que de maneira maravilhosa nos conduzistes até aqui, nesta noite, que já em nome de Jesus recebestes as nossas súplicas, a nossa confissão, o nosso pedido de perdão, o louvor sincero dos nossos corações, a dedicação das nossas vidas. Ó Deus amado, em resposta àquilo que tens falado conosco, nós pedimos que agora, ainda uma vez, fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, mediante a iluminação do Teu Santo Espírito. Amém. Irmãos, temos diante de nós o Evangelho de Jesus Cristo. É assim que Marcos inicia o seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo de Barnabé, aquele que viajou com Paulo na sua primeira viagem missionária, tendo o João Marcos voltado, de um certo ponto da viagem, não tendo prosseguido, e que gerou tantos aborrecimentos, mas que no final é dito por Paulo que era muito importante para o seu ministério. Esse evangelho é o mais antigo dos 4 evangelhos. Ele pode ser encontrado quase totalmente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Foi escrito provavelmente em Roma, a partir do testemunho do apóstolo Pedro. O que se acredita é que João Marcos escreve o seu Evangelho a partir do testemunho de Pedro. E ele escreve para os romanos. Por isso ele é tão rápido. Não é? O temperamento italiano a gente conhece, né? É aquela coisa assim, não é? Rápida. Então, imediatamente, sem mais detença, né? E ele vai colocando aí frases de transição e nos traz no Evangelho uma narrativa extremamente dinâmica. Ele praticamente não usa a palavra lei, porque ele está escrevendo para romanos, e romanos, lei para os romanos, como era entendida pelos judeus, não tinha sentido para os romanos, né? Vejam que a palavra lei ocorre, por exemplo, 8 vezes em Mateus, 9 vezes em Lucas, 15 vezes em João, e não aparece em Marcos, porque ele está escrevendo para um público que não tem intimidade com a lei. Ele emprega 10 latinismos e explica costumes dos judeus aos leitores romanos. Você vai encontrar durante o Evangelho, ele faz uma referência a um costume judeu e diz, por causa disso, ou como foi determinado, né? Ele então traz essas explicações. Uma outra coisa interessante é que você vai verificar que Marcos não faz referências à genealogia de Jesus. Você não encontra, observe daí a partir do capítulo 1, você não vai encontrar aí referências à genealogia de Jesus, nem à infância de Jesus. O que mais uma vez está de acordo com o público que ele quer alcançar, que são os romanos. Por quê? Porque romano, meus irmãos, não se interessava por genealogia, não. Romano se interessava era pelo poder. Os romanos gostavam de
poder de dominar. Isso falava muito claro, muito firme, muito diretamente a eles. Genealogia era uma coisa que interessava muito aos judeus, né? Porque você vai verificar que os demais evangelhos tratam então, disso, Lucas, Mateus, enfim. Marcos apresenta Jesus então como o grande conquistador das tempestades, o grande conquistador dos demônios. Os irmãos viram que no texto que lemos, Jesus inicia o seu ministério ali na Galiléia e ele vai pregando e fazendo o quê? Expulsando demônios. Os demônios não têm poder nenhum sobre Jesus, nem na presença de Jesus. Ele apresenta Jesus como o conquistador das enfermidades e da própria morte, porque ele é o servo do Senhor, mas é o servo conquistador, e só depois então eles são apresentados ao servo sofredor e finalmente ao servo triunfante. Sofredor sim, mas não derrotado. Sofredor sim, mas triunfante, por ocasião da sua ressurreição. Estou fazendo aqui um breve resumo do conteúdo de Marcos para que nós possamos entender mais claramente o período que lemos. Marcos apresenta as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele ressalta isso, tanto a filiação divina de Jesus, o Filho de Deus, como o Filho do homem, ou seja, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Então você verá aqui Jesus agindo em certas circunstâncias como um autêntico ser humano que veio a este mundo para ensinar os seres humanos a serem humanos, que veio para ensinar aos seres humanos a serem humanos segundo o propósito de Deus, não seres humanos corrompidos, separados de Deus, mas redimidos, salvos e reconciliados com Deus. É isso que Jesus veio fazer. Então, o propósito de Marcos é chamar os pecadores para que se arrependam, chamado ao arrependimento sempre. Nós não podemos esquecer isto. Chamar pecadores para que se arrependam e creiam no poderoso Filho de Deus, que os salvará do pecado, que veio salvar o seu povo. Por isso mesmo, o texto de hoje, diante desse propósito pelo qual Jesus veio ao mundo, que é apresentado por Marcos, nos permite pensar sobre o propósito da nossa vida. É preciso viver com propósitos. Há pessoas que não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Elas estão se arrastando, porque elas não conseguem perceber, ter clareza quanto ao propósito de Deus para a sua vida. Há pessoas que estão apáticas, desanimadas, acomodadas, conformadas, destroçadas. Tudo porque não vê sentido na vida, não vê propósito na vida. E Jesus afirma claramente qual é o seu propósito. Ele sabe claramente com que propósito ele veio a este mundo. E eu preciso saber isso. E você precisa saber isso também. Tanto você que está aqui nesta noite, quanto você que nos acompanha pelas redes sociais. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe por que você foi salvo, foi salva, redimida no sangue do Cordeiro? Com que propósito? Sabe a razão da sua presença, existência neste mundo? Para que é que você veio aqui? E quando eu pergunto veio aqui, eu não estou perguntando aqui no termo desta noite. Com que propósito Deus enviou você a esse mundo? Jesus sabia, o Filho sabia com que propósito o Pai o enviou a este mundo. Quando analisamos o texto, nós vamos perceber aqui que a vida de Jesus
foi uma vida de serviço. Então, esta é a primeira pista que você tem esta noite. Você veio aqui para servir. O próprio Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Serviço a Deus e serviço ao próximo. Veja o versículo 29. Ele diz assim: e saindo eles da sinagoga. Estavam na sinagoga adorando a Deus. Serviço que prestamos a Deus não é fazer coisas para Deus. O serviço que prestamos a Deus é a adoração. Nós existimos para adorar a Deus. Este é o serviço que eu posso prestar a Deus. E um serviço prestado a Deus, em que o próprio Espírito de Deus me conduz e que a própria aceitação dessa adoração se dá por meio de Jesus Cristo. Serviço a Deus e serviço ao próximo. Adoração, serviço a Deus. Diaconia, serviço ao próximo. Depois de ter adorado a Deus na sinagoga, portanto, aí começa a narrativa que nós lemos. Eles vão para, olha aqui, no versículo 29, diretamente. Percebe como Marcos é rápido e usa essas palavras para passar a ideia de movimento, né, e de urgência. Ele diz: eles vão diretamente, ou seja, Jesus, Tiago e João, para a casa de Simão e André. E são os 4 primeiros que ele chama, segundo Marcos. Observe, não é, aí no capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, né? Esses 4 que ele chama primeiro aqui. Agora ele vai para a casa então de Simão e de André. Depois de terem adorado a Deus, vão para a casa de Simão e André, Jesus e os 4. Chegam lá, eles encontram a sogra de Pedro, não é, doente. Ela achava-se acamada com febre. Não era uma febrezinha, e nem era mesmo uma gripezinha. Pelo visto, era uma febre violenta, né, que a colocou prostrada na cama, não é? Que a colocou prostrada na cama. Jesus então cura a sogra de Pedro. E aqui já vale a pena chamar a atenção para uma coisa. Fiel ao seu propósito, ele cura uma mulher, uma pessoa, no sábado. Note, saíram da sinagoga. Ia-se à sinagoga no sábado. Ele cura esta mulher no sábado. Assim como no sábado, não é? Estando na sinagoga, vejam os irmãos no relato do versículo 21 ao 28, ele liberta um demônio, o demônio liberta um homem de uma possessão demoníaca. Ele liberta um homem de um demônio, e na casa de Pedro, com a sogra de Pedro enferma, ele cura, só em tudo é sábado. É por isso que lá no capítulo 3, né, vocês vão observar, meus irmãos, perdão, no capítulo 2, a partir do versículo 23, que eles começam a prestar atenção a Jesus, se ele vai continuar fazendo bem no sábado. Veja lá, não é? Veja aqui, olha, 2:23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E essa controvérsia em relação ao sábado vai ser usada lá no final para condenar Jesus. Jesus é Deus.
É isso que Marcos está mostrando aqui. Ele expulsa demônios, deixando claro que o reino de Deus chegou. Jesus, como vimos hoje na nossa escola dominical, ele é o Amém, ele é o fim de todas as coisas. Todas as promessas de Deus se realizam nele e, portanto, ele é Deus mesmo. Ele é Deus mesmo. Primeira coisa, então, que Marcos demonstra é a divindade de Jesus, mediante a sua ação de afastamento das forças demoníacas, dos demônios, e também da cura de enfermidades. É importante, então, nós ressaltarmos isso aqui. No versículo 31, nós vemos que Jesus cura a sogra de Pedro como? Como é que Jesus cura a sogra de Pedro? Sem dizer uma palavra. Leiam o versículo 31, observem. O que é que Jesus fala aí? Sem dizer uma palavra, ele, olhem os verbos, aproximou-se, tomou pela mão, ajudou-a a levantar-se, e a febre a deixou. Jesus tão somente toca aquela mulher. A humanidade precisa do toque de Deus para ser restaurada. A humanidade precisa do toque de Deus para ser reconciliada com o próprio Deus. Sabe aquela humanidade que Deus fez, com as próprias mãos, do pó da terra? É a humanidade agora que precisa do toque de Deus para ser levantada da morte causada pelo pecado. Há um hino que tem uma estrofe maravilhosa. Eu vou citar só a estrofe que eu vou citar aqui, porque as outras, por favor, tomem cuidado com elas. Que diz assim: basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. A nossa súplica nesse momento é que você esteja recebendo o toque de Jesus na sua vida. Esteja tocando a sua vida, seu coração, no seu corpo, mas também na sua alma, porque Ele cuida de nós integralmente. Basta que me toques, Senhor. Ele se aproximou, tomou-a pela mão, e aí ela passou a servi-los. Propósito: serviço a Deus, serviço ao próximo. O Senhor Jesus serve ao Pai, o Senhor Jesus serve ao próximo, serve aos homens e serve às mulheres. E a exemplo de Jesus, nós também devemos servir a Deus em adoração e servir ao nosso próximo. O propósito da nossa vida é servir. Alguns estão tão desorientados nesta vida, porque o seu propósito não é servir, mas é serem servidos. E quando nós queremos ser servidos pelas pessoas, nós nos decepcionaremos com elas, porque quando elas não nos servirem mais, elas não servem mais. E assim nós temos rompido relacionamentos, e assim nós temos nos afastado de pessoas, e assim nós temos nos rotulado, e assim nós temos nos dividido, porque o nosso objetivo não tem sido servir. E se o nosso objetivo não tem sido servir, nós estamos perdidos, perdendo o sentido da nossa existência. Há alguma verdade em alguns provérbios populares. Eu aprendi um quando eu era criança: quem não vive para servir, não serve para viver. Sabe? Resumindo,
de forma clara: serviço a Deus, serviço ao próximo. Aí talvez você me diga: não, mas Jesus diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, quem ama, serve. Se diz que não ama e não serve, não ama, presbítero Carlos Vicente. Está apenas jogando palavras ao vento, apenas lançando palavras ao vento. Prosseguimos então no versículo 32, veja aí: ao anoitecer, depois do pôr do sol. No 32 aí, até o 34, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o que acontece? As pessoas, vejam, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque eles sabiam quem ele era. Por que anoitecer? Porque embora Jesus fosse o Senhor do sábado, embora ele já tivesse liberto do demônio um homem e já tivesse liberto da enfermidade uma mulher, aquelas pessoas estavam ainda condicionadas. Elas ainda estavam aprisionadas aos seus costumes, às suas práticas. Ou seja, antes do pôr do sol não se pode fazer nada. Então elas não procuraram Jesus, porque elas estavam presas aos seus preconceitos religiosos. E muitos hoje estão deixando de ir a Jesus por causa dos seus preconceitos religiosos. E religiões têm se transformado hoje em uma grande dificuldade a que as pessoas acheguem a Jesus, quando na verdade, notadamente, a igreja é essencial e prioritariamente a igreja deveria ser um canal de condução das pessoas a Jesus. Eles esperam a hora. É interessante que Jesus não esperou a hora para expulsar o demônio do homem da sinagoga, não esperou a hora para livrar a sogra de Pedro da enfermidade, porque para Jesus a hora de fazer o bem é toda hora, e assim deve ser para nós também. Eu vou fazer, mas não agora. A hora de fazer o bem é quando as pessoas estão precisando. É como a história da figueira sem fruto. Jesus passa diante da figueira, folhagem bonita, exuberante, à beira do caminho, e vai procurar fruto e não tem. Ele amaldiçoa a figueira. Parece uma injustiça com a pobrezinha da figueira, não é? Em tempos de pessoas tão amantíssimas e tão delicadas, que Jesus fez com a figueira, não é? Aos olhos dessas pessoas, é uma injustiça. Até porque, parece, não era tempo de estivo. Acontece que o cristão tem que produzir fruto a todo tempo, a toda hora, porque é o fruto do Espírito Santo que habita em nós. Não depende da nossa natureza, mas depende da natureza do Espírito que habita em nós. Então as pessoas levam muita gente a Jesus. Jesus cura muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Não tem enfermidade que possa resistir a Jesus. Mas e o câncer? Cura também. Mas alguém morreu de câncer, foi curado. Se estava em Cristo, foi curado. Porque se estava em Cristo, está na glória, sem câncer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Curou enfermidades, expeliu demônios e não permitiu que os demônios falassem. Não permitiu que os demônios falassem. Por que não permitiu que os demônios falassem? Primeiro, nós sabemos que os demônios sabem quem ele era. Olha aqui, versículo 34. Porque os demônios sabiam quem era ele. As pessoas não sabiam ainda, mas os demônios já sabiam. Então, por que Jesus impede que eles falem? Eles sabiam quem era Jesus. É que Jesus quer demonstrar por atos e palavras o tipo de Messias que ele era. Ele não queria ser conhecido, me perdoe o termo,
pela boca porca de demônios. Jesus não precisa ser conhecido pela boca porca de ninguém. Guarda os teus lábios, guarda o teu coração para falar de Jesus. Não, Jesus pretendia, como de fato fez, demonstrar quem ele era. Não o Messias que as pessoas estavam esperando. Não o Messias que as pessoas estavam esperando. Não alguém que tinha vindo usando os milagres para alcançar popularidade, para reunir um monte de gente numa mega igreja e ganhar dinheiro. Ele não veio para isso. Aliás, quem faz isso, e apenas isso, e tem como propósito de vida isso, está fora do propósito de Deus. Ele queria deixar claro o tipo de Messias que ele era. Ele não queria ser associado a crendices, a superstições e a distorções sobre a sua pessoa. E é interessante isso, porque a gente vê os crentes com tanta dificuldade para pegar o Evangelho, e parece que há certos incrédulos que se aplicam mais a falar de Jesus. Né? Você ouve certas pessoas que dizem assim, puxa, é crente. Ah, mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é crente, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é? Assim que Jesus fala. Mas lá em Atos a gente encontra isso, né? Quando a menina que era possuída por um espírito de adivinhação andava atrás de Pedro, né? De Paulo, de Pedro não, de Paulo, e dizendo, olha, esses homens são filhos de Deus vivo. Fizeram isso um dia, fizeram isso 2 dias, fizeram isso 3 dias, e eu fiquei pensando, puxa, Paulo deve ter amado essa publicidade gratuita, né? Não amou não. Ele, já irritado, ele virou-se e disse, sai dessa linha! E a gente sabe a confusão que deu. O Evangelho, a proclamação do Evangelho, Cristo será conhecido por homens e mulheres, por ele redimidos, e não por falsos crentes, e não por demônios enganadores. Não será conhecido assim, porque ele não quer. Muito bem. Então, nós vemos aqui Jesus mostrando como deve ser a vida do Filho de Deus. Serviço a Deus, serviço ao próximo. Percebe isso? Fica difícil saber o sentido da vida? Não, não fica, é simples demais. Algumas pessoas complicam porque elas não querem fazer o que é simples. Elas não querem fazer o que é verdadeiro. Elas não querem ter trabalho. Não querem. E aí ficam escrevendo livros sobre como ser crente, sobre como ser cristão, sobre como cumprir a grande comissão, sobre como pregar o Evangelho. Ora, como faz? Vivendo. Não tem outro jeito a não ser vivendo. Vivendo para servir a Deus, vivendo para servir o próximo. Mas Jesus mostra que para que se possa atingir o propósito para o qual Deus nos enviou, é preciso que se leve uma vida de oração. E aí, a grande maioria fracassa. Porque as pessoas pensam que a oração é um meio que Deus me deu para eu pedir coisas a Ele. É um meio que Deus me deu para eu pedir coisas a Ele. É uma chave que Deus me deu para que eu possa levar a Deus a fazer o que eu quero. Mas isso não é oração. A oração é um meio de estruturar, organizar, estabelecer e viver a minha vida segundo o propósito de Deus. Isso é oração. Simplificando isso, dizendo isso numa frase, a oração não é para levar Deus a fazer a minha vontade, mas é para me levar a fazer a vontade de Deus. Ou então você não está orando. Ou então você quer levar Deus a fazer a sua vontade, e depois você diz, mas por que Deus não me responde? Por que Deus não fala? Por que Deus não me ouve? Porque você não está ouvindo Deus.
É por isso que você tem a sensação de que Deus não te fala. É por isso que você tem a sensação de que Deus não te ouve. Você não está ouvindo Deus. Você quer que Deus escute e faça a sua vontade. E isto não é oração. Veja aqui, versículo 35. Se levantou Jesus de madrugada e foi para um lugar deserto e ali orava. E aí procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu pensei que eu vim. Eu expulso demônios, mas não vim para expulsar demônios. Eu curo enfermos, mas não vim para curar enfermos. Eu vim para pregar o Evangelho. Igrejas contemporâneas, acordem. Esta conversa de que expulsar demônios, curar doentes, que alguns estão vendendo por aí como chamamento às pessoas para a pregação do Evangelho e fazer a igreja crescer, não está no projeto de Jesus, não. Você sabe por quê? Porque expulsar demônios, para Jesus, é uma coisa simples. Mas expulsar demônio não é salvar. Não é. Expulsa o demônio, a pessoa fica sem o demônio, mas continua no inferno. Porque curar doenças físicas não é salvar. Cura o câncer, a pessoa fica curada. Mas se não for salva, continua no inferno. Esse é o ponto. Jesus então se retira para lugares solitários e orar. Aqui Jesus está enfrentando a tentação da popularidade. Olha como os discípulos dizem, todos te procuram, né? Todos te procuram. Veja lá, está vendo? Está ficando popular, hein? Senhor, as multidões estão te procurando. Está na hora de estabelecer o seu poder. Está na hora de faturar, né? Está tudo aí, né? Fazem tudo ao contrário de Jesus. Depois dizem que falam em nome de Jesus. E depois dizem que pregam o Evangelho. Todos te procuram. Eu fico imaginando que esses discípulos aqui agem como aquelas ovelhas de pastores famosos. Eu sou da igreja tal, sou ovelha do pastor tal. Ainda bem, Pedro, caso seja, que ninguém diz assim: eu sou ovelha do pastor Isaías, porque é um ilustre desconhecido. Que continue assim. Mas não é? Eu sou da igreja tal, do pastor tal. Tem uma alegria, um orgulho, uma satisfação de dizer. E os discípulos estão dizendo: olha, todos te procuram. O Senhor está aqui. Jesus resiste à tentação da popularidade e vai estabelecer pela oração a comunhão íntima com o Pai. Porque é disto que nós precisamos. Nós não precisamos de popularidade. Nós não precisamos ser populares. Nós não precisamos de aplausos. Nós não precisamos que o mundo nos incentive a fazer o que ele quer, porque ele só incentivará a fazer o que ele quer mesmo. Mas nós precisamos de intimidade com Deus. É disto que nós precisamos. E é isto que todos devemos buscar. É isto que Jesus fazia. Uma vida de serviço a Deus, uma vida de serviço ao próximo, uma vida de oração. Porque sem oração não vai servir a Deus, não terá forças para servir a Deus. Sem oração não terá forças para servir o próximo. Não terá. Porque oração, temos intimidade com Deus. E só vivendo em intimidade com Deus é que faremos a vontade de Deus. Uma vida com propósitos é ainda, versículos 37 a 39, uma vida dedicada ao cumprimento da missão. Por isso a pergunta lá no início da mensagem: você está aqui? Qual é a sua missão nessa terra? Qual é a sua missão aqui? Você está em missão. Você está em missão.
Você não está nesta terra e aqui Deus te deu uma missão. Ele enviou você para cá com uma missão que você cumprirá, e quando cumprida você voltará para casa. Entenda isso, você está aqui de passagem. A maioria dos crentes está querendo viver neste mundo como se este mundo fosse a nossa casa. Este mundo não é a nossa casa. Não, nem mesmo este corpo que fica velho, cansado, doente é a nossa casa. A nossa casa é um corpo glorificado na glória com Jesus. Estamos vivendo por tão pouco, estamos vivendo por nada. Na verdade, estamos morrendo por nada. Porque é por essas coisas pelas quais nós lutamos e atrás das quais nós corremos, só nos levam ao cansaço, ao enfado e à morte. E nós precisamos confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, são renovados. Os jovens cansados caem, mas os que confiam no Senhor têm as forças renovadas, e de renovação em renovação, até aquele dia em que Cristo virá e nos levará para viver com Ele eternamente na glória. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Essa é a vida que Deus tem para nós. Esse é o propósito que Deus tem para nós. É a glorificação final. E nós precisamos viver aqui de modo digno desta vocação, de modo digno deste propósito que Deus tem para nós. E precisamos, por isso mesmo, dedicar a nossa vida neste mundo a cumprir a missão. Preocupa-me, e eu preciso ser muito criterioso nisso aqui, mas preocupa-me, irmãos, que a maioria dos crentes, se perguntada as razões, ou perguntadas as razões do seu pouco ou nenhum envolvimento com a missão de pregar o Evangelho, elas vão citar um monte de prioridades. Um monte de prioridades. Um monte de razões pelas quais não. Tenta bem. Você está aqui para pregar. Olha, Jesus disse que ele veio para pregar. E você acha que você veio para quê? Você está aqui para pregar. Toda a sua vida precisa ser organizada em torno da pregação do Evangelho, em torno do serviço a Deus e em torno do serviço ao próximo. Para de organizar a sua vida em torno de você mesmo. Para de organizar a sua vida em torno de você mesma. Para de organizar a sua vida em torno do seu umbigo. Por isso que a sua vida é chata, insalobra, sem sentido, cheia de desânimo, cheia de abatimento, cheia de tristeza, falta vigor, falta alegria, falta esperança, falta coragem, falta a vida mesma. Uma vida dedicada ao cumprimento da missão. Vencendo a tentação da popularidade, apesar de ter sido tentado, Cristo se ocupava da vontade do seu Pai, não da vontade e do prazer dos homens. Pregar o Evangelho. Por quê? Não é? Pregar o Evangelho é o principal objetivo de Jesus. Porque ele veio para isso. Porque sem Evangelho não há salvação. Sem Evangelho não há salvação. Igreja, quanto nós não formos, eu vou usar uma palavra, não sei se é apropriada, mas em oração do Espírito Santo, aplica esse negócio direito no seu coração. Quanto nós não nos dedicarmos obstinadamente à pregação do Evangelho, nós não veremos pessoas sendo salvas. Sem Evangelho não tem salvação. Pregar foi o propósito pelo qual Jesus desceu do céu. Não estabelecer um grande ministério em determinado lugar, com base na atração dos seus milagres, mas o de pregar o Evangelho a todos os povos. Enquanto esteve conosco,
Ele pregou nas povoações próximas, não foi assim? Depois ele fez o quê? Ele nos mandou pregar nos lugares distantes. Este é um lugar distante daquele onde Jesus nos colocou para pregar. E nós podemos fazer qualquer coisa como igreja. Nós não estaremos dentro do propósito de Deus se a nossa principal atividade como igreja não for a pregação do Evangelho. Ah, mas eu expulso o demônio. Continua expulsando. Ah, mas eu curo enfermos. Continua curando. Ah, mas eu profetizo. Continua profetizando. Naquele dia, não se assuste. Quando o Senhor Jesus disser, eu não vos conheço. Não se assustem. Quando naquele dia ele disser, eu não vos conheço. E aí dirão, Mateus 25, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E ele vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Igreja, obediência. E a ordem é, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E assim, definindo claramente o seu propósito, Jesus dá início ao seu ministério de pregação da palavra. Ministério que ele confiou à igreja. Ministério que ele confiou a mim e a você. Enquanto você não se aplicar à pregação do Evangelho, você não verá sentido em ser uma pessoa salva. Enquanto você não se dedicar à pregação do Evangelho, você não verá sentido em ser uma pessoa crente. Enquanto você não se dedicar à pregação do Evangelho, você não verá nenhuma diferença entre você e o ímpio. Porque essa é a sua missão. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito da minha vida. Esse é o propósito da nossa vida. Ou cumprimos o propósito de Deus, ou viveremos as tontas neste mundo, como tantos têm vivido, dando cabeçada por aí e sofrendo, porque fora do propósito de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, Deus misericordioso, nos chegamos confiadamente ao teu trono de graça e misericórdia e confessamos o nosso pecado. Confessamos que não temos vivido o propósito para o qual o Senhor nos enviou neste mundo. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, e nós pedimos perdão ao Senhor. E suplicamos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca-nos em movimento, coloca-nos no centro da Tua vontade, faz com que Teu Espírito nos mova em direção ao alvo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros a se aproximarem da mesa da comunhão para a celebração da ceia do Senhor. Presbíteros em disponibilidade também. O Senhor Jesus comia Páscoa com os seus discípulos
enquanto comiam, tomavam o pão, partiam e lhes deu dizendo: isto é o meu corpo, partido por amor de vós. Em seguida, depois de haver iniciado, o Senhor tomava o cálice e, tendo dado graças, lhes dá, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Pelo poder de Deus, Cristo está espiritualmente presente neste pedacinho de pão. A participação nesta mesa só tem sentido porque você crê nisso. Pelo poder de Deus, Cristo está espiritualmente presente neste cálice. Quando você comer este pão e quando você beber este cálice, você não estará comendo pão da terra, você estará comendo pão do céu. Quando beber este cálice, você não estará bebendo da água, te matando a sua sede, da mais pura e límpida fonte desta terra, mas você estará matando a sua sede daquilo que jorra da mais límpida fonte do céu, porque você é filho de Deus em missão. E para que você cumpra esta missão, você precisa alimentar-se de Deus. É isto que estamos fazendo aqui. Isto aqui não é um ritualzinho religioso, em nome de Jesus, não. Ninguém cumpre a missão de Deus se não se alimentar de Deus. Por isso Cristo providenciou esse alimento para nós. Você pode baixar sua cabeça e pode orar. Coloque-se diante do Senhor. Examine-se e coma do pão e beba do cálice. Examine-se e coma do pão e beba do cálice. Senhor amado, olha para os teus filhos, Pai. Olha para nós, com teu olhar de graça e de misericórdia. Nós estamos falhados. Nós estamos falhados em viver o propósito para o qual o Senhor nos enviou a este mundo. Mas Jesus, o teu Filho, não falhou. Ele cumpriu plena e totalmente a tua vontade. Ele cumpriu totalmente o teu propósito, perfeitamente, em nosso favor. Em nome dele, nós te pedimos, Pai, perdoa-nos, alimenta-nos de Cristo, para que nós possamos viver como Cristo viveu. É a nossa oração. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino 340. Enquanto estivermos cantando, os irmãos que forem tomar do pão do cálice se colocarão em pé e receberão os alimentos para, ao final, comermos juntos o pão, bebermos juntos ao cálice, do cálice. 340. Se os irmãos presbíteros, por gentileza, queiram proceder à distribuição dos alimentos.
340. Disposta a mesa. Disposta a mesa, ó Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipos Jesus de ti. Estás presente aqui, ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus em ti. Juntos lembramos tua cruz, oh, sofreste ali. Tomai e comei, isto é o corpo partido por amor de vós. Tomai e comei, isto é o meu corpo partido por amor de vós. Este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Todos receberam o pão e o cálice? Comunguemos então. Tomai e comei, diz o Senhor. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Fazei isto todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Oremos. Obrigado, Senhor. Rendemos-te graças por teres enviado o teu Filho ao mundo para pregar o Evangelho. Ou seja, para pregar-se a si mesmo naquela cruz, para conquistar ali a nossa redenção pelo seu sangue, precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Pregar-se a si mesmo naquela cruz e ali ter o seu corpo partido por amor de nós, por amor de nós. Mas ele ressuscitou, está assentado à tua direita, deixou conosco o Espírito Santo, como cheio de que pertencemos a Ele, de que pertencemos a Ti, e de lá voltará para nos resgatar. E nos alimenta espiritualmente, nos alimenta fisicamente do vigor, da paixão, do amor, da
dedicação, do zelo, pelos quais nós devemos viver como ele viveu. Obrigado, Pai, porque o teu Filho vive em nós. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a alegria, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre.